Bom, gente, essa é a última aula do nosso curso, tá? E é um assunto que a gente já falou, mas como todo curso nosso, o que que a gente faz? A gente tenta sempre ir recordando um pouco o que já foi feito e aumentando um pouco os conhecimentos. Então a gente vai falar basicamente do que? Do critério de energia de Lyapunov e ciclos limites. Ciclos limites vai ser mais uma recordação básica. E os critérios de Lyapunov aparece alguma coisinha diferente de energia, tá? Então, eu dividi a aula no seguinte, essa aula que é baseada no livro do Slotini, tá? De Applied Non-Linear Control, controle linear não aplicado, tá? Então a gente começa com a definição de ciclo limite, equação de oscilador de Van der Poel, que é a equação Lenard. Eu apresento um exemplo em MATLAB do oscilador de Van der Poel. Análise de estabilidade de um sistema dinâmico não linear, critério Lyapunov. Depois disso eu falo critério Lyapunov, um exemplo. Oscilador não linear, método direto de Lyapunov. O segundo método de Lyapunov e um exemplo prático. Então vamos lá. Então a primeira coisa que é importante, uma revisão de ciclo limite que eu já falei para vocês, acontece quando? Em sistemas lineares de oscilações de período e amplitude constantes e sujeito a perturbações externas. O ciclo limite, no fundo, é definido como um caminho fechado, isolado, que pode aparecer no retrato de fase de sistemas não lineares. As trajetórias próximas ao ciclo limite começam ou se aproximam do ciclo. Então, por exemplo, aqui eu estou tendo uma trajetória que está se aproximando do ciclo, mas elas podem convergir ou divergir. O ciclo limite pode ser instável, semi-estável e instável. O semi-estável, como o próprio nome diz, é que ele fica em dúvida se vem, converge ou diverge. O instável é o que diverge e o instável é o que diverge. O estável é que converge para um dado ponto. Um exemplo de ciclo limite é o pêndulo sem atrito, que ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma amplitude que depende das condições iniciais e ele vai ficar oscilando. E condições iniciais infinitamente próximas geram o quê? Trajetórias infinitamente próximas. Que você vai ter várias trajetórias, então ele vai oscilar, tá? Osciladores não lineares. Um caso específico, a gente já falou no curso, é a equação de Van der Poel, que é um caso particular da equação de Lenard, onde você tem FG par e FG de x ímpar, e aqui está o exemplo típico do Van der Poel, que é a equação de Lenard. O que a gente sempre faz? Representa a forma de estado, como eu mostrei para vocês, e aí o que é interessante para nós? Vocês, para estudar o ciclo limite, você definir. Eu sei que se para mim for maior que zero, o sistema vai ser estável, por causa vocês vão ver pelos autovalores depois. Instável para mim menor que zero. E isso aqui é o definido pelas funções de energia. Por que pelas funções de energia? Porque a energia cinética do sistema sempre tem que ser o quê? Positiva. E pela energia dá para saber a instabilidade do sistema. Então vamos para um exemplo que é mais fácil. Da oscilador de Van der Poel, que é definido por essas equações que eu já falei para vocês. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar é se o oscilador tem apenas uma origem com ponto de equilíbrio. Então, no caso aqui, eu percebo pela função f de x1 e x2 igual a zero, eu vou perceber isso. Como que eu faço isso aqui? Sempre eu calculo a jacobiana e analiso no ponto zero. Então, eu vou ter essa matriz aqui. Calculo os autovalores. Calculando os autovalores, eu faço a análise deles. Então, aqui eu tenho essa equação aqui. Aí eu posso analisar essa equação aqui. Eu percebo o seguinte, se o μ for maior ou igual a 2, vou ter o quê? Dois autovalores reais positivos. Então, é o caso do nó, como a gente já estudou, nó repulsivo. Porque tem alto valor real e positivo. O sistema vai ser sempre estável. Se tiver entre 0 e 2, vai ser o quê? Um foco repulsivo, porque vai ter duas raízes com parte imaginária e parte real positiva. O sistema é instável. Se μ igual a zero, vai ser aquele caso que a gente apresentou antes, que o sistema é marginalmente estável, é um sistema que você tem dois autovalores imaginários puros. Então vai ser o ponto singular central também, que a gente falou já. Se tiver a parte imaginária
e parte real negativa será um foco atrativo, estável. E se o Mi for menor ou igual a menos 2, vai ter dois autovalores reais e negativos. Então vai ser um nó atrativo estável. Então não sei se vocês perceberam que vocês... o curso de sistema não linear e a área de não linear é muito baseada em exemplos bem conhecidos, porque a maioria dos sistemas dinâmicos tem exemplos conhecidos. Por isso que a gente se baseia muito em alguns exemplos, tipo o Van der Poel, o pêndulo, tudo isso aí. São casos típicos. Tá? Então aqui, só para caracterizar, o Mi igual a zero, dois autovalores imaginários puros, ponto singular central e marginalmente estável. Então o sistema tem um ciclo, mas ele não converge para um ponto, ele fica oscilando indefinidamente. Que era o que vocês tinham no curso de vibrações quando vocês tinham dois autovalores imaginários, né? Agora, quando o Mi for menor ou igual a zero, você vai ter o quê? Um foco atrativo e ciclo limite instável. Por quê? A parte real é negativa. Então ele vai ficar rodando aqui e você vai ter um ciclo limite instável. Então eu fiz aqui para dois casos, aqui Mi.5, menos 0,5 e Mi menos 1.5, com aquele soft que eu passei para vocês, aquele exemplozinho que eu passei para vocês. Então vocês percebem o seguinte, que ele depende muito da condição inicial, tá? Mas vai ser sempre o quê? Um foco atrativo e o ciclo limite vai ser instável, porque ele não vai ter uma definição. Agora vamos mostrar um exemplo. Com Mi maior que zero, você vai ter o quê? Mi maior que 2, dois valores, autovalores reais, puros e positivos. Um nó repulsivo, então vai ser instável. Mas, olha que legal, o ciclo limite dele é estável. Porque ele forma uma figura, tá? Entre 0 e 2, eu vou ter o quê? De novo, um foco repulsivo, agora um foco repulsivo, e são dois autovalores com parte imaginária e parte real positiva. E embora o sistema seja instável, ele vai ter um ciclo limite. E esse ciclo limite aqui, que a gente usa muitas vezes para controle, porque o sistema ele tem um ciclo que ele vai estar nesse ciclo, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma aplicação em MATLAB, simples para vocês entenderem. Primeira coisa, eu represento na forma de estado, a mesma equação, tá? Coloco a equação nessa forma, x ponto, como eu mostrei para vocês. Então eu vou ter Mi igual a zero, ponto singular central, Mi maior que zero, ciclo limite estável, e Mi menor que zero, ciclo limite estável. E eu fiz um programinha em MATLAB, que eu estou pedindo para vocês refazer, que vai te dar os teus ciclos limites aqui, instável, que ele não vai rodar num ponto. Ponto singular central, Mi igual a zero, você vai ver isso aqui, se vocês implementar. E igual a 2, você vai ver um ciclo limite estável, embora seja um sistema que tende a infinito, tá? Análise de estabilidade no sistema dinâmico não linear, critério Lyapunov. Agora vem a parte que é a parte mais importante dessa última parte do curso, que é a análise de estabilidade por outro método, só o critério Lyapunov, critério de energia. A gente já falou sobre isso daqui com vocês, sobre análise de estabilidade no sentido de Lyapunov. Eu vou encerrar aqui e vou começar um outro vídeo que eu acho melhor, porque o assunto é importante.